Oi, queridos, graça e paz, estou eu por aqui. Vamos dar continuidade ao nosso estudo, né? Para quem ainda não nos conhece, eu sou o pastor Márcio e esse é os estudos que acontecem todas as segundas-feiras. Semana passada eu coloquei na terça, mas todas as segundas-feiras, a partir das 19, 19h30, às vezes demoram mais um pouco, mas esses estudos, né, está vinculado à Igreja Assembleia de Jesus Cristo, no bairro de Santo Aleixo, Jaboatão dos Guararapes. E o pastor que dirige a congregação é o pastor José Barbosa, junto com a sua esposa, a missionária Maria Barbosa. Nós estamos cooperando, eu, minha esposa, minha família, com os irmãos lá em Santo Aleixo, Jaboatão. Bom, antes eu quero pedir desculpa aos irmãos da nossa congregação em Santo Aleixo, que nós acabamos prometendo para que entraríamos ao vivo hoje, mas o notebook aqui deu um probleminha com a webcam e aí eu não consegui, pelo YouTube não foi reconhecida a câmera e aí eu não sei desenrolar isso aí. Eu vou pedir para que Bruno me ajude, quem sabe a próxima semana eu consiga fazer essa transmissão ao vivo, ok? Então, nosso assunto é um assunto polêmico, né? Como já deram ou já perceberam a semana passada, o tema é predestinação e livre-arbítrio. Nós falamos muito mais sobre predestinação, a visão que a Igreja Assembleia de Jesus Cristo tem a respeito desse assunto, né? É uma visão arminiana, claro, e os textos que foram lidos a semana passada estão baseados em Efésios, no capítulo de número 1, versículo 4 e 5, lemos também em Tito, capítulo 2, versículo 11, e a carta aos Hebreus, capítulo 5 e versículo 9, ok? E hoje nós queremos dar continuidade, né, a esse assunto, como já foi dito, tão polêmico, né? E estávamos no final da última mensagem falando sobre que a salvação é para quem recebe, é para quem aceita essa salvação. Então nós colocamos os textos de Hebreus capítulo 5 e 9, versículo 9, fizemos um comentário sobre esse texto, né? O texto diz: e sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Está aí, né, textos que comprovam que a salvação para a vida eterna está baseada no fundamento de obediência a Deus, ok? Bom, deixa eu ver aqui, e eu quero fazer comentários, dando continuidade àquilo que já comentávamos a semana passada, e nós encerramos lendo o texto de 1 Coríntios capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 12, né? E nós fizemos referência de que nesse texto Paulo ele faz uma analogia, né? Faz uma comparação, vamos colocar assim, uma comparação dos fatos que ocorreram no Antigo Testamento e colocou para os tempos, né, da dispensação da graça, né? E ficou claro naquilo que foi comentado, né, que Paulo fez um paralelo entre Israel e a igreja. A verdade é essa, eu me equivoquei antes, mas um paralelo entre Israel e a igreja, né? E ele apontou 5 pecados que foram cometidos por Israel. Entre eles está a cobiça, a idolatria, a prostituição, tentar a Deus e a murmuração. São pecados que afrontam a Deus, e Israel cometeu, e eu comentei também a semana passada que todos nós também, apesar de estarmos vivendo nesse momento, estamos suscetíveis a esses mesmos erros. São comuns, como eu coloquei, né? E como o apóstolo Paulo, dito pelos calvinistas, que é o apóstolo que fala sobre a predestinação como uma escolha soberana de Deus para alguns e outros ele escolhe para o inferno, isso não entra na minha mente, e não é um Deus que eu sirvo a ele que olha desse jeito, tá? Eu não entendo um Deus que esse não é o Deus que nós servimos. Acredito que não é, porque um Deus que simplesmente faz uma escolha para uns ir para o inferno, outros irem para o céu antecipadamente, é complicado entender essas razões. É para isso que a gente vai caminhar nesses assuntos hoje, né? Então, Paulo estava escrevendo à igreja, né? Paulo, se ele falasse, se ele tivesse a certeza
dessa doutrina de predestinação fatalista, vamos colocar assim. Então Paulo não precisava orar, Paulo não precisava pedir orações, né? E ele fez isso, pediu oração aos filipenses, aos coríntios, irmãos de Coríntios, aos irmãos que estavam em Roma. Então, se ele fosse um apóstolo que pregasse a eleição como é colocada pelos calvinistas, ele não necessitaria de pedir ou de fazer tais coisas, né? Talvez salvo para sempre, para que fazer essas coisas? Então, essa visão da escolha antecipada, ela traz uma falsa sensação de segurança da salvação, e muitos, absolutamente muitos, que vivem em pecado, porque acabam entendendo que uma vez Deus o predestinando para a salvação, o erro que ele cometer, Deus não vai levar em conta. E a Bíblia não ensina isso, que Deus cobra, cada um dará conta de si a Deus, a palavra de Deus diz isso. Então, a predestinação na Bíblia, ela fala de povo e de igreja, não fala de pessoas na individualidade. Então, é muito claro, né, a questão da predestinação na Bíblia. Ela existe, mas fala sempre do povo, de um povo, fala sempre da igreja, e não aplica a salvação de maneira individual, o ensinamento, ok? Então, o deserto, queridos, foi o lugar das maiores manifestações do poder de Deus, né? Colunas de fogo à noite, durante o dia nuvens para encobrir e fazer sombra para o povo, mar sendo aberto, maná caindo do céu. Tantos milagres aconteceram lá no deserto. Mas a manifestação do poder de Deus, ela não significa que Deus está aprovando a atitude de pessoas. Precisamos lembrar que Deus, ele opera por misericórdia, por bondade e por amor. Então é bom que fique bem claro isso, né? Que as manifestações do poder de Deus, porque tem pessoas que, onde está acontecendo a ação do poder de Deus, às vezes tem pessoas que estão cometendo erros ou estão em pecados e acabam sendo um instrumento para outras pessoas olharem e achar que aquilo ali ou aquela situação é a única forma de Deus agir. Então, Deus age, como já foi dito aqui, por misericórdia, por bondade e por amor às pessoas. Então nem sempre Deus aprova, porque vocês sabem que daquela geração somente Josué e Caleb é que pôde ter a oportunidade de pisar a terra prometida. Então morreram muitos. Deus renovou a geração, mas daqueles que ele fez a promessa, apenas Josué e Caleb. Então Deus não estava aprovando, porque houve pecado do povo. O povo viveu uma idolatria em meio a todo o processo de saída depois do Egito. E Deus sempre agiu por milagre, por misericórdia, por ter alguém que intercedia. Então, é preciso deixar claro com isso que Deus não tem pacto com o pecado e nem com aqueles que são desobedientes. É preciso lembrar claramente isso. Deus não tem pacto com o pecado nem com as pessoas que estão desobedientes. O compromisso de Deus é com aqueles que são fiéis a Ele. Tá bom? Como eu já disse, Josué e Caleb, eles foram os únicos que entraram na terra prometida. Pois, o que foi que eles fizeram? Escolheram ser obedientes. A verdade é essa. Tá bom? Então, que fique claro essa questão da nossa visão a respeito do texto de 1 Coríntios, capítulo 10, do versículo 1 ao 12. Eu estou apenas dando continuidade àquilo que eu já falei a semana passada. É só você ver o finalzinho do vídeo passado que você vai entender o que eu acabei de falar, dando continuidade, ok? Mas agora sim, vamos falar sobre livre-arbítrio, né? O que é livre-arbítrio? É o direito de escolha, de decisão. Eu hoje decidi usar uma camisa azul por cima de uma camisa branca. Eu decidi cortar o cabelo, aparar o cabelo, fazer a barba, deixar a barba crescer. Eu escolho ainda hoje para coisas comuns, naturais, debaixo da terra. E para a salvação eu também posso fazer escolhas de querer, de desejar,
de aceitar ou não aceitar. Então isso é claro na Bíblia. Vamos partir do princípio. Vamos ler primeiro Gênesis no capítulo 1, o versículo 26. Leiam comigo o que está escrito em Gênesis capítulo 1 e versículo 26. O texto vai dizer o seguinte: E disse Deus: façamos o homem à imagem conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Então, Deus, ele pronunciando, a palavra Deus ali é pronunciada como Elohim, tá? Que é um substantivo na forma plural, e isso indica uma pluralidade de pessoas ou de personalidade. Então, esse Deus que aparece aí, e disse Deus, e disse Elohim, que é, como já foi dito, um substantivo numa forma plural de personalidade. Então, para que a gente possa entender isso aí, a gente vai trabalhar agora com os atributos de Deus. Deus é aquele que se revela também através dos seus atributos, e eu vou separar aqui pelo menos 3 atributos, né? Entre eles, a pessoa, como eu disse, como a palavra Elohim trata-se de pessoa com personalidade, então existem três atributos para que nós identificamos se é ou não pessoa, ok? Então, entre eles são sentimento. Para uma pessoa ser pessoa, claro, é preciso ter sentimento. Segundo, é preciso ter inteligência. E terceiro, é preciso ter vontade própria. Por que eu estou explicando isso? Lá na frente vocês vão entender. Porque se o ser humano ele tem esses mesmos atributos de Deus, por isso que o texto diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança, né? Aí estava a Trindade na criação, Pai, Filho e Espírito Santo, que o nosso Deus se revela através de 3 pessoas, é a doutrina da triunidade ou da Trindade, tá? E essas 3 pessoas têm os mesmos atributos: sentimentos, inteligência e vontade própria. É bom lembrar disso porque os animais não têm vontade própria, ele não tem domínio de existência. O animal ele age por instinto. O ser humano ele pensa antes de tomar decisões. E existe um filósofo chamado René Descartes, que ele disse assim, esse René Descartes ele é um físico e ele é um matemático francês. Ele disse assim: penso, logo existo. Essa frase é muito conhecida. Então, o ser humano ele tem vontade própria porque ele pensa, ele pode tomar decisões, ele pode escolher. Então, Deus também possui estes atributos de pessoa. Deus tem sentimento, Deus tem inteligência e Deus tem vontade própria. Existe uma diferença do homem para Deus na personalidade. Porque Deus ele subsiste em 3 personalidades, como já foi dito: Pai, Filho e Espírito Santo. Tá? 3 personalidades. E o homem, ele apenas tem uma personalidade. Então veja a diferença. Deus, quanto a número e essência, ele é uno. Quanto a personalidade, ele é trino. Tá? Deus, Pai, Filho e Espírito Santo é trino. E aí é a famosa e conhecida doutrina da triunidade ou doutrina da trindade. É por isso que o homem ele também tem livre-arbítrio, ele tem vontade própria, pois nós fazemos escolha todo o tempo da nossa vida. Escolhemos com quem casamos, apesar de Deus colocar diante de nós a pessoa pelo qual ele nos mostra que seria bom se nós estivéssemos com aquela pessoa, e nós decidimos sim. Não adianta jogar responsabilidade apenas em Deus, não. O homem tem livre-arbítrio
para decidir, para fazer escolha, ok? Então, vamos ver alguns textos na Bíblia onde o homem ele faz escolhas, lá no Antigo, primeiro no Antigo Testamento, né? No Antigo Testamento a gente vai ver alguns textos. Deixa eu tomar uma água aqui que o negócio agora vai começar a esquentar. Vamos lá. Capítulo 2 do livro de Gênesis, no versículo 1 e versículo 17. O texto diz assim: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Olha o detalhe: porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. O que foi que o ser humano, né? Claro, quando digo o ser humano, eu estou falando do homem e da mulher. Eles fizeram escolha. Eles foram advertidos, eles foram orientados. Primeiro Deus ordenou, e o Senhor, e ordenou o Senhor Deus ao homem. Olha a ordem qual era, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás de maneira livre. Mas, veja, esse mais aqui, né, deixa claro que Deus está colocando para o homem que a partir de então seria uma escolha do homem, se assim ele quisesse dizer: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Deus colocou para o ser humano a clara e evidente circunstância de que de toda a árvore do jardim ele poderia comer o fruto. Porém, mas, todavia, a árvore de conhecimento do bem e do mal, dela eles não deveriam comer. Porque, deixou claro, olha a sentença qual seria: porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Essa morte aí não é a morte física, mas seria uma morte espiritual. Então, Adão e Eva, eles escolheram comer o fruto. Primeiro Eva, ela leva Adão, que sabia da ordem de Deus, e ela, junto com ele, acabaram decidindo comer. O que é que chama isso? Livre-arbítrio. É escolha que o homem fez. Bom, mas não tem somente esse texto não, tá bom? Deuteronômio, capítulo 30, os versículos 15 ao 20. Observe, eu vou ler de maneira pausadamente. Vês aqui: hoje te tenho proposto a vida e o bem. Olha só o que Deus está dizendo. Vedes aqui: hoje te tenho proposto a vida e o bem, e a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje. Olha Deus deixando claro qual era a vontade dele: que ames ao Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos, e que guardes os seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus juízos, para que vivas e te multipliques. E o Senhor teu Deus te abençoe na terra no qual entras a possuir. Porém, olha aqui, porém, a condição, porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fordes seduzidos para te inclinares aos outros deuses e os servires, então eu vos declaro que certamente perecereis. Não prolongareis os dias na terra a que vais, passando o Jordão, para que, entrando nela, a possuas. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto. Olha o que o texto está dizendo. Deus propondo, colocando diante do homem: eu tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Olha o conselho de Deus: escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz
achegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida, e o prolongamento dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Gente, o texto é claro. Olha Deus colocando diante do ser humano a possibilidade do homem escolher. Porém, Deus deixa claro que a vontade dele é que eles o sirvam, que eles o obedeçam, que eles se submetam à vontade de Deus. Deus propõe a vida e a morte, a bênção e a maldição, coloca diante do homem. Aí, seguindo, diz: escolhe, pois, a vida. Gente, está claro aqui. Escolhe. O que é que precisa ser mais claro para entender que o homem tem livre-arbítrio? A gente está falando de um período depois da queda do homem, do pecado original, Deus permitindo que o povo dele pudesse fazer escolha. Preste atenção, gente. Cuidado com essa doutrina, né? Dessa escolha soberana de Deus, em que Deus escolhe uns para o inferno, outros para o céu. Como é que fica isso diante de um texto tão claro como esse? Eu estou lendo apenas o Antigo Testamento por enquanto. Muito cuidado com essas frases. Eu estava falando ontem na igreja que tem frases que são ditas e que sorrateiramente por baixo disso aí existe, vamos dizer assim, uma teologia calvinista encoberta nisso. Por exemplo, eu dei um exemplo ontem na igreja, eu vou falar aqui agora. Algumas pessoas que pedem oração pelos filhos, né, para que Deus tenha um encontro com essa pessoa, para que essa pessoa abra a mente, abra o coração para receber Jesus como Salvador. E sabe qual é a frase que alguns irmãos dizem assim? Por exemplo, irmãos, não se preocupe, se ele é filho da salvação, ele vai chegar. Onde na Bíblia tem escrito isso? A gente tem que orar para que esta pessoa abra o coração e entenda o Evangelho, receba o Evangelho. Se a gente está procurando colocar uns no inferno, outros no céu, no lugar de Deus, que história é essa, gente? Essas frases têm sorrateiramente entrado na igreja. Então, vamos para outro texto? Vamos lá. Abra a tua Bíblia em Ezequiel, no capítulo de número 18, o versículo 20 ao 28. Presta atenção, porque eu estou lendo pausadamente para que fique claro. Você pode estar anotando ou revendo o vídeo aí, né? Esse texto diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Olha aqui agora. Mas, todavia, se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e proceder com retidão e justiça, certamente viverá. Não morrerá. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Olha o que é colocado aqui. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não desejo antes que se converta dos seus caminhos e vida, mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as justiças que tiver feito, não se fará memória nas suas transgressões, porque transgrediu, e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito. Ouvi agora, ó casa de Israel,
Porventura não é o caminho do Senhor direito? Não são os vossos caminhos tortuosos? Olha aqui, até o ímpio fazendo escolha, né? Aqui, esse texto aqui tanto mostra os ímpios fazendo escolhas de viverem no pecado e terão suas consequências, tanto o justo que se desvia do caminho e aí acaba cometendo um pecado. Então há uma sentença também para os ímpios e também para os justos que se afastaram. Está claro no texto. E Deus não tem prazer na morte do ímpio. Tá aí, gente. Livre-arbítrio. A pessoa pode fazer a escolha. A mensagem é pregada. O coração precisa abrir-se para essa verdade. Impressionante, né? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos ler o que está escrito em João, capítulo 6, o Evangelho agora. João, capítulo 6, dos versículos 66 até o 68. Olha o que é que o texto diz. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: Quereis vós retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós, ou para onde iremos nós, se somente tu tens a palavra de vida eterna? Todo mundo sabe que esse capítulo 6 do livro de João é um texto que tem mais de 60 versículos, e entre esse momento, né, há o momento da multiplicação dos pães, entre esse capítulo, e o Senhor dá de comer à multidão. O contexto vai mostrar que havia muitos daqueles que seguiam a Jesus, porém, todavia, houve um momento que o sermão de Jesus começou a ser enérgico, começou a deixar claro para eles que era preciso eles fazerem uma escolha. E aí eles acharam que aquela mensagem era muito forte, e aí começaram a sair um por um, a ponto de ficarem 12 apenas, os discípulos mais Jesus. E nessa ocasião, Jesus fez a pergunta: vocês aí, quereis vós também retirar-vos? Querem também ir embora? O que é que Jesus estava perguntando? Se eles, como os outros que decidiram ir embora e não ficar mais ali ouvindo o sermão de Jesus, ou que eles ficassem. Jesus estava colocando para eles, para que eles pudessem fazer uma escolha. Vai continuar me ouvindo? Vai continuar aprendendo? Aí, né, Pedro, com aquele jeitão meio tosco dele, né, disse: Senhor, para onde iremos se somente tu tens a palavra de vida eterna? Uma escolha. Jesus colocou diante dos discípulos para que eles pudessem fazer a escolha. Vocês vão com ele ou vocês vão ficar? Isso é livre-arbítrio. Escolha. Gente, a Bíblia é clara quanto a isso. Mas não fica só aí não. Vamos lá. Mateus capítulo 7, versículo 13 a 14. Quero ler com você. Toma mais uma aguinha. Espera aí. E aí? Tá gostando? Tá legal, não tá? Vamos lá. Evangelho segundo Mateus, no capítulo 7, versículos 13 e 14. Olha o que é que o texto diz. Entrai, oh meu Deus do céu, Jesus dando conselho. Entrai pela porta estreita. Ele está aconselhando. Porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Escolha. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem, poucos que escolhem, que encontram essa porta estreita.
Jesus, na verdade, irmão, nesse texto, ele está fazendo um convite. Entrai pela porta estreita. É um conselho, é um convite, uma orientação. Jesus está falando de maneira clara para que as pessoas entrem pela porta estreita. É uma forma de linguagem para deixar claro que o caminho que leva ao céu, o caminho que leva à vida eterna, é um caminho que tem as suas dificuldades, que tem os seus... durante o percurso das renúncias que são feitas, né? Tem até alguns irmãos que brincam aí, né? E até às vezes exageram, dizendo que no céu ninguém entra de mala, essas coisas. Claro que não entra de mala, é claro que não entra. E ele representa a mala como pecado, bagagem e tal, né? E por causa da porta que é estreita, né? A ideia da porta estreita é que cabe você, né? É outra ideia de individualismo no que diz respeito a uma escolha pessoal de decisão. Mas não fica só aí não, preste atenção. Quando você abre a Bíblia na carta aos Hebreus, no capítulo número 10, o versículo 38, está escrito assim, preste atenção. Mas o justo viverá da fé. Parou aí? Não. Se ele recuar, como é que ele vai recuar? É quando ele toma decisão, é quando ele escolhe não continuar, de querer voltar atrás, de querer retroceder. Vou repetir o texto. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, olha o texto, a minha alma não tem prazer nele. Livre-arbítrio, gente. Decisão, escolha que a pessoa faz. Tá claro quanto isso aí. Quando a gente coloca isso para os irmãos, a gente tem que lembrar que Deus, dentro dessa presciência dele, essa vontade que ele tem de que todos possam alcançar a palavra, né, existem os atributos de Deus que também é uma prova e que comprovam, né, que ele não determinou pessoas para o céu ou para o inferno, né? Quando a gente vai analisar esses atributos de Deus, fica claro quanto a isso aí, de que ele não determinou pessoas para o céu e para o inferno de maneira antecipada. As pessoas que fazem escolha de que querem ir para o céu ou para o inferno. Por quê? Entre os atributos de Deus, a gente tem que lembrar que o Senhor, pelo qual nós servimos, um dos nomes que é dado a ele é justiça nossa, ou seja, Jeová Tsidkenu, que significa o Senhor é justiça nossa. Então, se ele é justiça, como é que ele vai jogar inocentes lá no inferno? É por isso que eu acredito no livre-arbítrio, porque Deus não vai jogar ninguém no inferno de maneira injusta. Como eu já disse em outro vídeo, né, e aqui repito, seria um Deus injusto, onde pessoas hoje que se convertem, buscam a santidade, buscam viver uma vida de comunhão com Deus, de renúncia ao pecado, enquanto que outros vivem de maneira livre, deliberadamente em pecado, em erros constantes, né, sem querer se corrigir. Aí Deus simplesmente faz uma escolha, né, na suposição dos calvinistas. Deus escolhe as pessoas e pode ser que entre elas escolha esse, que não tem nenhum compromisso, que está vivendo uma vida ao seu bel prazer, como o filho pródigo, lembra? E aí o outro que se mantém fiel, simplesmente ele é esquecido, ou, segundo a teoria calvinista, ele é escolhido por Deus para, mesmo que ele seja fiel, ele seja lançado ao inferno. E aí? Cadê a justiça nossa? Cadê o Senhor como justiça nossa? Lembra do atributo que eu disse? Eu vou colocar 3 aqui. O primeiro é que ele é Jeová Tsidkenu, Senhor, justiça nossa. Deus é justo. Deus não vai lançar ninguém ao inferno, né? Deus não vai lançar uma pessoa no inferno de maneira injusta, nem ao céu de maneira injusta. Deus é justiça nossa. Existe um outro atributo muito grande, revelado em toda a Bíblia, que a síntese dele está baseada no livro de João Evangelho, em 1 de João, que fala desse grande amor. Eu vou voltar para João Evangelho daqui a pouquinho, mas antes, 1 de João, no capítulo 4, versículo 8, está escrito assim:
aquele que não ama não conhece a Deus. Aí veja o que o texto de João diz, né, do apóstolo. Deus é amor. Ou seja, Deus, a essência do seu caráter é amor. Então, se Ele ama, Ele não vai fazer uma escolha antecipada para lançar uns no inferno, outros no céu. Ele demonstra o seu amor para todos. Então, cabe a nós escolher, decidir, querer através do livre-arbítrio. É por isso que eu acredito no livre-arbítrio. Eu me lembro que há alguns anos atrás, quando eu, sendo professor da escola bíblica dominical na Igreja Matriz, em Jardim Planalto, entre nós estava um obreiro que veio de outro ministério. E um dos temas que foi abordado foi exatamente esse, o livre-arbítrio. E ele é de uma grande denominação, veio do estado da Paraíba, se não me falha a memória, de João Pessoa, e veio com aquela carga de experiência teológica e se deparou com alguns de nós que estávamos no culto, e ele chegou a afirmar que o homem havia perdido o livre-arbítrio. Aí não deu para ele não, meu filho. Juntou-se a equipe que gosta de estudar a Bíblia e confrontou ele com a palavra e deixou claro para ele que nessa igreja, pelo menos até então, estarmos vivos e de pessoas que estão dedicadas à palavra, ficou claro para ele, né? Ele a princípio não aceitou, mas depois começou a querer aceitar, até porque eu tenho a impressão que ele queria espaço de trabalho no ministério, e para trabalhar no ministério ele precisava ter que falar sobre o assunto de maneira que estivesse de acordo com a visão arminiana do ministério. Então, né, graças a Deus, depois houve um consenso e deu tudo bem. Então, o segundo atributo de Deus aqui é que Deus é amor. Então, se Ele ama, Ele não vai escolher de maneira antecipada pessoas ao inferno e nem ao céu, tá bom? Terceiro atributo de Deus que deixa claro que nesta visão de livre-arbítrio é de que lá em Lamentações, no capítulo 4, no versículo 22, a frase diz o seguinte: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Terceira característica ou atributo de Deus que me faz entender que Deus não fez uma escolha antecipada é de que Ele é misericórdia. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E essa misericórdia se renova todos os dias, porque ela não tem fim. Glória a Deus por isso. Amém? Tá aí, irmãos. Deus, ele não faz acepção de pessoas. Deus não é você, Deus não é nós. Algumas pessoas que escolhem pela cor, né? Escolhem pela intelectualidade, pela maneira que se veste, pela maneira que fala. Deus não faz essa escolha antecipada. Deus não é preconceituoso. Deus não faz acepção de pessoas. Porque Romanos no capítulo 2, versículo 11 está escrito: porque para com Deus não há acepção de pessoas. Lembra aquilo que a gente falou lá no capítulo sobre esta parte, né, do capítulo 2, que fala sobre a justificação? Então, para justificar e salvar, Deus não faz acepção de pessoas. Tá bom? Romanos no capítulo 11, versículo 32, o texto diz assim, olha: porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Deus não faz acepção de pessoas. Gálatas capítulo 3, versículo 23, o texto diz: mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei,
e encerrados para aquela fé que se havia de se manifestar. Está falando da pessoa de Jesus Cristo, mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, né? Claro, Paulo fala sobre isso aí. Romanos no capítulo 3, versículo 23 diz: porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Todos, absolutamente todos, independente de quem seja, estão carentes da misericórdia de Deus. Então eu estimulo você a agradecer ao Senhor por essa misericórdia ainda está agindo, ainda está se renovando a cada dia sobre a nossa vida. Ele quer perdoar pecados, Ele quer restaurar vidas, Ele quer transformar pessoas, porque a sua misericórdia ela se renova todos os dias, ok? Então, quando a gente lê, por exemplo, 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 4, né, está escrito assim, deixa eu ler aqui para vocês, que quer que todos os homens se salvem. Olha o desejo de Deus, que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Deus preparou um plano de salvação para todos os homens, como eu acabei de falar. Então, Paulo, que é dito pelos calvinistas como aquele que ensina a predestinação, a eleição antecipada, a gente está provando aqui que não tem nada disso. Verdade. Tem mais. Tito capítulo 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Vocês lembram que lá no primeiro vídeo eu disse que todas as vezes que a Bíblia fala de salvação do ser humano, sempre está no plural, nunca é de uma pessoa, nunca está fazendo escolha de maneira pessoal a uma pessoa. Sempre quando a Bíblia ensina sobre salvação, toda a frase que é construída para falar sobre salvação, sobre o projeto de Deus, sempre está no plural. Então, como diz o texto, porque a graça de Deus se há manifestada, trazendo salvação a todos os homens. Verdade que essa graça de Deus era um favor que nós não merecíamos, mas pela misericórdia, pela graça de Deus, Ele nos alcançou. É só lembrar, o texto, agora sim, né? O texto áureo da Bíblia, João, capítulo 3, versículo, deixa eu abrir aqui. João, capítulo 3. Vou baixar um pouquinho aqui. João 3, 16 ao 18. Tá? Se a gente pudesse resumir a Bíblia em apenas 3 versículos, e qual capítulo? Toda a Bíblia resumida em João 3, 16 até o 18. Olha o que esse texto vai dizer. Porque Deus amou o mundo, não o mundo físico, não aquilo que Ele criou antes do ser humano, mas o mundo aqui são pessoas de tal maneira, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Não para por aí o texto. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse. Meu Deus do céu, está claro nesse texto. Não para que eu condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crer nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Quando a gente lê isso aqui, eu vi outro dia um calvinista dizer que esse mundo aqui, pelo qual João Evangelho 3,16 fala, é o mundo dos eleitos. Que conversa é essa? Que conversa é essa? Esse mundo aqui está relacionado a pessoas, o mundo, seres viventes que foram criados com inteligência, com a manifestação do livre-arbítrio,
que há na pessoa e as pessoas decidem. Deus coloca diante do povo. Olha o que ele diz aqui: para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crer nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. E é de fato isso, gente. Então, a igreja de Cristo, que foi comprada pelo sangue do Cordeiro, que foi imolado na cruz do Calvário, essa igreja, que não é as paredes da igreja, não é o templo pelo qual nós nos abrigamos da chuva ou do sol para cultuar o Senhor, essa igreja é eu e você. É esse o plano que Ele tem para mim e para você. Então, vamos dar continuidade aqui com mais textos bíblicos, né? A gente precisa ler bastante esses textos para ficar bem claro a razão pela qual nós acreditamos na salvação condicional e no livre-arbítrio. Romanos, no capítulo 5, o versículo 18, o texto diz: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo, né? Porque pela ofensa de um só homem, né? Pelo pecado de um homem que entrou no mundo. Mas o texto diz: os que receberam a abundância da graça, né? É só entender, gente. Deus enviou a graça para o ser humano. Essa graça é o favor que nós não merecíamos. Ela se revela na bondade de Deus, baseada em João 3,16. Enviou a graça, revelada, manifesta no Verbo vivo que veio ao mundo, né? Essa graça foi alcançada por nós quando nós decidimos alcançar essa graça que é revelada em Jesus Cristo pela fé. Por isso que o texto, né, de Gálatas, pela fé é que nós somos salvos. Não vem de vós, é dom de Deus. Esse texto aí deixa claro isso, né? Essa graça manifesta é Jesus Cristo, nós alcançamos pela fé. Deus envia a graça, a gente estende a mão pela fé, alcançando essa graça, e esse elo que liga a graça e a fé nossa é a pessoa de Jesus Cristo. Então, está claro isso aí. Quer mais? Vamos lá. Romanos, no capítulo 14, versículo 12, o texto diz assim: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então, vamos pensar por um pouquinho. Se Deus fez escolhas de maneira antecipada, então nós não podemos dar conta daquilo que não somos responsáveis, né? Se Deus fez essas escolhas de maneira antecipada, então para que esse texto de Romanos, cada um dará conta de si a Deus? Não pode, né? Nós não podemos ser responsáveis pela uma escolha antecipada de Deus, de quem vai para o céu ou para quem vai para o inferno. Aí, meu irmão, seria Deus, né, responsável de quem vai para o céu ou para o inferno. Essa seria um princípio do movimento da nova era, se nós não tivermos cuidado, porque que essa nova era, ela compreende que o bem e o mal, né, eles fazem a comparação do bem e o mal. Então o que é que eles dizem? Então o mal não é mal, porque o mal, não sendo mal, ele acaba sendo divino. Isso é, na verdade, uma afirmação diabólica, né? A nova era, ela diz que ela compreende que o bem e o mal, né, eles são relativos. Então o mal não é mal, claro, o mal não é mal, pecar não é pecado. Então, já que está pecando, né, porque Deus sabe. Então, de certa forma, isso é divino. Então, isso é uma mensagem diabólica, é uma afirmação diabólica. Sorrasteiramente, se nós não tivermos cuidado, essas afirmações elas vêm carregadas em frases que ouvimos no dia a dia, tá bom? Mas
1 de João, capítulo 1, versículo 5, diz assim: e esta mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus, ele é luz e não há nele trevas nenhuma. Então, essa afirmação de que Deus e as trevas acabam sendo coisas relativas, né, de que Deus é luz, mas também as trevas foi criada por Deus. Então, de maneira relativa, então ele compreende e está tudo certo. Não precisa ninguém se preocupar quanto a isso. Pelo amor de Deus, né? Isso aí não nos enriquece, não nos acrescenta nada a respeito dessas afirmações calvinistas, sorrasteiras, perigosas. E eu vejo às vezes até obreiros dentro do nosso ministério compartilhando esta mensagem ou querendo comparar, não, porque arminianos e calvinistas, no final de tudo vai haver uma bifurcação e lá no fim vai dar tudo certo. Bom, como o texto que eu li agora há pouco, né, de Romanos 14, 12, de que cada um dará conta de si a Deus, cada um dará conta de si a Deus. Eu não fico em cima do muro, eu faço minha escolha, eu tomo a decisão de acreditar desta forma que eu entendo que, biblicamente, de Gênesis a Apocalipse, o homem, o ser humano, ele faz escolha durante toda a sua vida. E também para a salvação, ele pode fazer a sua escolha. Ele pode rejeitar. Eu não quero, daí. Ninguém vai impedi-lo disso. Nem o próprio Deus. Tá? A escolha é pessoal. Agora, precisamos ver e pensar o que é que Deus espera de nós. De nós. Pense aí com você. O que é que Deus espera de você como igreja? O que é que Deus espera de nós como igreja? Porque a promessa, ela não é individual apenas. As pessoas às vezes confundem cristianismo e quer rotular vida de cristianismo com individualismo cristão. Não, eu vou viver do meu jeito, da minha maneira. Não, a gente tem que ter uma regra, a gente tem que ter uma pauta, a gente tem que ter um fundamento, né? Nem a liderança acrescentar aquilo que está no texto, nem tampouco eu tirar dele e vice-versa, porque está claro quanto a isso, tá bom? A igreja vai para o céu. Quem não estiver na igreja, eu não estou falando da Assembleia de Jesus Cristo não, viu? Eu estou falando da igreja como corpo de Cristo. Quem estiver na igreja de Cristo, o céu espera estas pessoas. Quem estiver fora da igreja de Cristo, o lugar, não vou nem tutubiar para dizer isso, o lugar é o inferno. E quem fez a escolha não foi Deus, foi você que fez a escolha. Fomos nós que fizemos a escolha de ir para o céu ou que vai para o inferno. Mas a pergunta é, o que é que Deus espera de nós como igreja? Qual o desejo de Deus? O que é que Deus deseja daquela igreja que Ele um dia vai se encontrar com ela? Claro que hoje Ele já a vê, já a conhece, sabe quem são as pessoas que compõem a igreja dele, mas eu queria ler com vocês o que está escrito em Tito, capítulo de número 2, os versículos do 11 até o 13. Preste atenção. O texto diz: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. E aí o texto continua, ensinando-nos que, renunciando à impiedade, que a impiedade é pecado, e as concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurança, esperança e o aperfeiçoamento da glória do grande Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial,
zeloso e de boas obras. É isso que Deus espera de nós. É isso que a graça de Deus nos ensina, é isso que fica claro nesse texto de Paulo, mais uma vez Paulo escrevendo a Tito, que a graça de Deus se há manifestado. Deus manifesta a sua graça com os milagres, com aquilo que Ele quer que nós entendamos que Ele faça. Então, o texto está claro, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mudando, vivamos neste presente século sóbrio e justo e piamente. E lá no final do texto, o desejo de Deus é que este povo, longe da iniquidade, tenha uma vida especial, zeloso e de boas obras. E o que é que essa graça de Deus, esse favor de Deus imerecido nos ensina? Queridos, em nome dessa graça de Deus, tem muita gente levando a vida sem responsabilidade nenhuma com Deus nem com sua palavra. O pecado na vida dessa pessoa nem incomoda mais, sabe? Peca hoje, peca amanhã, não pede perdão a Deus, não se reconcilia com Deus. Às vezes pecado que até de certa forma compromete, envergonha a congregação, a denominação e o próprio evangelho. A pessoa vive de maneira impiedosa, de maneira de acordo com as suas concupiscências. E não adianta citar a graça como esse favor de Deus merecido e a gente vive uma vida deliberadamente de pecado. Não, a graça de Deus, ela traz com ela responsabilidade para nós. O desejo de Deus é que nós tenhamos uma vida especial, um povo zeloso e de boas obras. Preste atenção a isso. Tem muita gente se abrigando na graça, dizendo que Deus não vai mais julgá-lo pelos seus erros, sem que essa pessoa tenha pedido perdão. Estão querendo brincar com Deus. E com Deus ninguém brinca. Essa graça nos revela exatamente isso, de que não é momento de nós brincarmos de sermos fiéis a Deus. Tem muita gente que o pecado não está mais incomodando, porque já está deliberadamente afastado da comunhão, afastado de Deus, e o pecado já é mais comum para essa pessoa. Então, o que é que Deus espera da igreja? Deus espera da igreja que nós sejamos um povo zeloso de boas obras. Pois, queridos, esse texto de Tito 11, capítulo 2, versículo 11 até o 13, deixa claro que na manifestação da glória de Deus, na volta de Jesus, esse povo zeloso de boas obras, a qualquer hora estará havendo o arrebatamento da igreja. É isso que nos espera. Deus espera de nós que, depois que Ele viu a sua graça manifesta em Jesus, nós sejamos obedientes, pessoas zelosas, de boas obras. É assim que nós devemos estar, tá bom? E para encerrar, eu vou usar como conclusão aqui o texto de Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Muito conhecido. O texto diz: não temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Agora, a parte final do versículo 10 de Apocalipse 2. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Fidelidade é o instrumento de Deus que nos faz entender que a nossa salvação está também nessa condição de sermos fiéis até a morte, e a vida eterna está relacionada a isso. Porque essa foi a recomendação que a igreja de Esmirna ela recebeu quando foi aberta essa carta para o anjo da igreja ler na igreja.
nada temais das coisas que há de padecer. Muita coisa vem. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão. Muitos tem acontecido isso, para que sejais tentados. E tereis uma tribulação. Aqui, né, é uma linguagem escatológica, de 10 dias. Detalhe, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. A nossa salvação ela está condicionada à fidelidade de Deus. Então, irmãos, que nós possamos viver uma vida de obediência à sua palavra, porque Deus ama a fidelidade. Vou repetir, Deus, Ele ama a fidelidade. Amém? Então, queridos, espero que tenha sido proveitoso esse vídeo, tá? Eu quero iniciar com vocês agora um momento de oração para que a gente possa entrar na presença de Deus. Querido Deus e eterno Pai que estás nos céus, eu entro em Tua presença neste momento através da oração e te pedindo, Senhor, que a partir de agora as pessoas que estão nos assistindo possam ter a oportunidade maravilhosa de entender o que é que a Tua palavra diz e entender que a salvação que foi dispensada pelo Senhor, ela tem de maneira condicional o pré-requisito de que nós precisamos manter-nos fiéis, e com esse compromisso que nós assumimos, nós entendemos que Tu não nos fizesse escolhas antecipadas para a nossa salvação, mas dentro de um plano o Senhor nos colocou como vontade Sua que nós estejamos, e que essa vontade Sua está também em sintonia com a minha decisão de que eu queira ou não entregar minha vida a Ti, Senhor. Nós te oramos, te pedimos que as mentes que ainda haviam dúvida possam ser abertas e que essa palavra possa alcançar muitas pessoas que estavam em dúvida a respeito de sua salvação e de seu livre-arbítrio, e que nós possamos também usar o nosso livre-arbítrio de acordo com a Tua palavra, a Tua vontade. Essa é a nossa oração nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, queridos, está aqui, né? Nós encerramos hoje esse estudo a respeito da predestinação e livre-arbítrio. Eu confesso a vocês que, evidentemente, a gente poderia passar a semana toda aqui estudando todos os dias a respeito desse assunto e ainda não teria um ponto final. Tem muita coisa ainda, mas eu espero que tudo aquilo que foi ministrado para você possa ter sido instrumento de abençoar a sua vida. Amém? Que Deus abençoe a todos e que na paz do Senhor Jesus.